Obrigado, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Secretário, senhoras e senhores deputados. O Sr. Secretário Regional Eduardo Jesus, aliás, não é só de hoje, tem tido uma grande dificuldade para lidar com a crítica. Tem tido. Provavelmente é a natureza do Sr. Secretário, nós respeitamos, mas tem tido uma grande dificuldade para lidar com a crítica. Aliás, nós até reconhecemos que o seu colega, o Sr. Secretário Regional, Sérgio Marques, lida muito melhor com a crítica e ontem teve aqui a humildade de reconhecer que o CDS tinha razão quando há meses referiu que era possível reafetar as verbas do Fundo de Coesão. E o Sr. Secretário Regional ontem afirmou aqui. Reconheço que é possível reafetar parte das verbas do Fundo de Coesão para a construção do hospital, a uma pergunta que foi feita pelo meu colega Rui Barreto. Mas o Sr. Secretário Eduardo Jesus ainda não ouvimos nesta casa, desde que é Secretário, uma meia-culpa, falando em português e não em latim, uma meia-culpa relativamente ao subsídio social de mobilidade e concretamente ao teto máximo. Sr. Secretário, estou a fazer uma intervenção, mas refiro ao Sr. Secretário, porque é quem tem a tutela. O teto máximo é, neste momento, o grande responsável, o fator mais penalizador para que os madeirenses não possam usar este benefício, este direito constitucional que têm de sair da região a preços módicos. Infelizmente, é este teto máximo que tem estado a ser um grande financiador, indiretamente, das duas companhias, TAP e EasyJet, na ligação Funchal-Lisboa-Funchal. É este teto máximo, infelizmente, e as pessoas estão a ouvir-nos e certamente estarão de acordo, que é este teto máximo que tem impedido que muitos madeirenses possam trazer os seus filhos em épocas natalícias, na Páscoa, que são épocas de reuniões familiares, porque não é fácil, e temos de o reconhecer, que muito poucos madeirenses têm a disponibilidade financeira para adiantar em meses para poderem ter uma viagem mais barata, adiantarem verbas na ordem das centenas de euros. Aliás, nós temos por princípio que não basta falar, é preciso irmos aos factos. Eu tive o cuidado, quando estive aqui a assistir a este debate, tive o cuidado de ir buscar exemplos de preços de viagens. Simulações que foram feitas hoje no site da TAP para uma viagem de uma família que saia da Madeira neste sábado, dia 19, e regresse este sábado, dia 17, e regresse no dia 19, portanto, sai no sábado e volta no domingo, na segunda-feira, para passar o fim de semana em Lisboa, uma família paga 440 euros por pessoa. Se tiver 2 filhos, são 1.760 euros. Tem de adiantar 1.760 euros para ir a Lisboa no sábado e regressar na segunda-feira. Adiantar, Sr. Secretário, quantas famílias na Madeira que nos estão a ouvir, a ver neste momento, têm possibilidade financeira? Eu digo já, eu não tenho. E a maioria das famílias certamente não terá, para adiantar 1.760 euros para ir a Lisboa no sábado e voltar na segunda-feira. Quantas famílias têm essa disponibilidade? Muito poucas, Sr. Secretário. E já agora, para que não fique aqui qualquer dúvida, uma mesma família com 2 filhos, que viaje de Ponta Delgada, onde não há teto máximo, de Ponta Delgada para Lisboa no sábado e regresse na segunda-feira a Ponta Delgada, paga a mesma família por pessoa 141 euros, 566 euros. Não há teto máximo nos Açores. O madeirense com os seus 2 filhos
a família paga 1.760 na mesma data. Nos Açores não há teto máximo e pagam 566 euros. Ora, aqui está o facto comprovado em como o teto máximo é realmente um abuso que a TAP e a EasyJet estão a fazer e a usar por benefício próprio. E mais, e vamos ao inverso. O inverso significa alguém que vá de Lisboa para Ponta Delgada paga os mesmos 141 euros. O madeirense que vá a Lisboa paga 440 euros. O lisboeta que venha à Madeira passar esse mesmo fim de semana só vai pagar 366. Ou seja, a discrepância de valores que existem neste momento entre quem viaja da Madeira para Lisboa e dos Açores para Lisboa é claríssima. E isto é um exemplo para este fim de semana, já nem falo para a época mais próxima do Natal. Ora, Sr. Secretário, acho que chegou a altura, nós achamos, CDS, que chegou a altura do Sr. Secretário reconhecer, humildemente, que realmente o teto máximo é o grande impedimento que os madeirenses têm, de poder ter viagens muito mais baratas, porque não é possível às famílias, nesta altura, poderem adiantar verbas tão elevadas. Relativamente a outra matéria, que são os transportes marítimos de passageiros. O CDS também já anunciou publicamente, e já o entregou nesta casa, uma recomendação relativamente à forma como foram auscultadas, neste caso, as empresas interessadas em reativar a ligação entre a Madeira e o continente. A Secretaria Regional da Economia o que fez foi apresentar um conjunto de condições ou requisitos às empresas e nesses requisitos, obviamente, que havia algo que, aliás, é público, está no relatório, que as próprias não aceitaram. Aliás, nós conhecemos o relatório, a grande maioria das empresas que, eventualmente, pudessem estar interessadas na reativação da linha marítima de passageiros, transporte de passageiros entre a Madeira e o continente, afirmou que não aceitava aquelas condições. E nós temos o relatório. Aliás, a título de gozo, há lá uma, que nós só podemos entender que é um gozo, há uma dessas empresas que refere o seguinte: nós até temos direito a esse subsídio social de mobilidade para transporte marítimo de passageiros, porque já transportamos madeirenses em porta-contentores. Veja-me ao que chegou uma dessas transportadoras chegar ao ponto de comparar os madeirenses com carga transportorizada. Comparar os madeirenses que são transportados em porta-contentores aos próprios porta-contentores. Onde é que se chegou? E essa própria companhia está lá, ipsis verbis nos relatórios, se quiser, nós mandamos publicar, está lá, uma companhia disse, nós já transportamos pessoas no porta-contentores, portanto temos direito ao subsídio social de mobilidade para transportes marítimos. Mas que é isto? Que dignidade é esta? São estas as companhias que nós queremos para transportar os madeirenses? Estas companhias que comparam os madeirenses a porta-contentores? Vamos a outra situação. O CDS propôs e recomendou, através de uma resolução que entregou, que o Governo Regional solicite às empresas quais as condições que elas pretendem, ou condições mínimas que exigem, melhor posto assim, para realizarem a operação. Quais são, inverter o processo, Sr. Secretário. Quais as condições que as empresas exigem, as condições mínimas para poderem realizar a operação. É assim que deve funcionar o processo. Quais são as condições mínimas pelas quais as companhias poderão reativar a linha entre a Madeira e o continente? Porque nós sabemos, Sr. Secretário, nós sabemos que há duas empresas, e não vamos dizer o nome porque já os contactámos há algum tempo, que têm um processo preparado para entregar à Secretaria, onde dizem quais são as condições mínimas pelas quais poderão reativar a linha marítima entre a Madeira e o continente. Este trabalho devia ter sido feito pela Secretaria Regional e não pelos partidos da oposição. Neste sentido, Sr. Secretário Regional, hoje, como estamos num espírito natalício, não me vou aborrecer mais com o Sr. Secretário Regional e fico por aí.